Vamos lá, meus irmãos. Vamos mais uma vez, né? Não, tá tudo perfeito. Então vamos, obrigado. Então vamos mais uma vez estudar a doutrina dos espíritos. Seja bem-vindo todos, né? Bem, vamos começar como de hábito, né? Como temos habitude, a oração e depois os estudos. Então vamos orar com o nosso Pai. Deus de infinita misericórdia e bondade, justiça e amor, aqui estamos, mais uma vez determinados a estudarmos, a conhecermos mais vossas leis, a fim de que possamos ficar mais espertos, conhecedores das tuas leis, Deus Pai, já que o Senhor nos fez, o Senhor nos criou e precisamos desse guia, de conhecer. O Espiritismo é uma luz no nosso caminho, na nossa vida. É a nossa própria vida em ação, na eternidade, na infinidade dos mundos, no universo. Nós te pedimos que nos abençoe e nos proteja, nos ampare e nos guie, nos alimente. Nós te agradecemos mesmo pela vida, Deus. Nós agradecemos pela vida de todos. Graças ao Senhor, ninguém morre. Só desencarnamos. E ainda o mais feliz, voltamos para casa. Aqui é o lugar de trabalho, de reforma íntima, moral e intelectual. Ajuda-nos a esclarecer esses irmãos que ainda vivem na obscuridade, na descrença, infelizmente no campo da maldade, se endividando e assim coletando grandes coleções de sofrimento para o futuro. Ajuda-os, que nós aqui possamos fazer o que for possível para que eles possam juntar-se a nós e nessa corrente com Jesus nos salvarmos. Jesus veio para a salvação e essa doutrina de amor, ela nos salva. Só temos que estudar. Que a paz de Deus esteja com todos, hoje, agora e sempre. Bom, aqui nós estamos mais uma vez, né? Seja bem-vindo, Quitéria. Nós estamos, boa tarde, nós estamos aqui dispostos a contribuir com o que conhecemos um pouco, né? Sempre estudando essa doutrina maravilhosa. Então eu vou compartilhar para vocês para que possa estudar junto, né? Afinal de contas, estamos no estudo, né? Então, hoje o livro é Céu e Inferno. Se alguém estiver aí e quiser ler, já está exposto. Posso ler, Zeus? Obrigadão, Armindo. Obrigado. Esse parágrafo 10, não é? Exatamente. Ok. No intervalo das existências corpóreas, o espírito volta por um tempo mais ou menos longo ao mundo espiritual, onde ele é feliz ou infeliz, segundo o bem ou o mal que fez. O estado espiritual é o estado normal do espírito, visto que deve ser seu estado definitivo e que o corpo espiritual não morre. O estado corpóreo é apenas transitório e passageiro. É acima de tudo no estado espiritual que ele colhe os frutos do progresso realizado por seu trabalho na encarnação. É também então que ele se prepara para novas lutas e toma resoluções que se esforçará para pôr em prática no seu retorno à humanidade. O espírito progride igualmente na erraticidade. Adquire conhecimentos especiais que não poderia adquirir na Terra. Suas ideias se modificam. O estado corporal e o estado espiritual são para ele a fonte de dois gêneros de progresso, solidários um do outro. É por isso que ele passa alternativamente por esses dois modos de existência. Obrigado, Armindo. Veja só, né? A leitura aí foi feita, né? Deixa eu só ajeitar aqui uma coisinha aqui, porque... Pronto. Obrigado. Então, aí está a leitura, gente. Nós estamos estudando a doutrina dos espíritos. Nós estamos estudando a nossa vida. Nós estamos estudando a nós. Nós não estamos estudando a vida do outro, tá? Se nós estudássemos a vida do outro, que é que normalmente é que fazemos na Terra, querendo se ocupar da vida alheia, que não é nossa, a nossa vida pertence a Deus.
Esse Deus, ele existe. Esse Deus, ele existe depois da morte. Esse Deus nos criou e ele nos criou e vamos viver depois da morte. Nós temos muitas provas para isso. Na Igreja Católica, que precedeu, que veio depois de 313 anos, 3 séculos e pouco depois de Jesus, ela própria tem testemunhos aos montes de vida após a morte. Só não enxerga isso quem é cego, como disse Jesus. Então, nós estamos aqui e um dia nós teremos que voltar para casa. Tá? Então, o que fazemos aqui? O que fazemos aqui é muito importante sabermos. Estamos aqui por uma razão muito simples. Deus nos criou e Ele quer que aprendamos. Ele quer que saibamos nos associar, vivemos em sociedade e solidários uns aos outros, sem exploração, sem maldade. Porque, do contrário, nós sofreremos as causas que assim fizermos os nossos sofrerem. Então, há uma lei que bem justa, divina, da nossa vida, porque a morte virá por corpo. O corpo, ele não tem como continuar por muito tempo vivo. Ele envelhece, ele tem um tempo de validade. Então, o espírito não. O espírito, ele não tem validade. O espírito, ele é eterno. Ele vive depois da morte, como assim Jesus e os seus discípulos e tantos outros que já vieram, o próprio Chico Xavier. Então, nesse intervalo que falamos aqui, na leitura que o nosso querido Armiro fez, do livro Céu e Inferno, no intervalo das existências corpóreas, o espírito volta para um tempo mais ou menos longo ao mundo espiritual. Nós vamos voltar ao mundo espiritual. E não vai ser assim de imediato reencarnarmos. Porque ainda somos criaturas agarradas às coisas materiais. Somos criaturas ainda precisando de conhecer das leis de Deus, principalmente na prática. É óbvio que nós precisamos saber para praticar. Então, mais do que nunca, Deus criou tudo que existe, né, a matéria, a nós espíritos, estamos aqui encarnados, e ele nos colocou no planeta onde nós todos os dias vemos o céu. Uma parte dele, né? E é aí, quando nós desencarnarmos, nós vamos voltar para isso que nós vemos, esse espaço, hoje tão conhecido pela informática, tão conhecido pelas mídias, né? Então, graças a Deus, nós estamos vivendo um momento maravilhoso. Então, vamos voltar para casa e poderemos pegar na volta, demorarmos um pouco mais, um pouco menos, depende de cada um de nós. E depois tornarmos ao palco, voltar aqui na Terra. De novo no ventre de uma mulher. Enquanto assim for, enquanto Deus nos permitir vir através, com a própria ciência, nos ajudando na gravidez, sem que a mulher tenha tanta luta, né? Porque não é fácil para ela, o trabalho é grande. Mas Chico Xavier disse que isso vai existir. Então, vamos em frente. E o que acontece? Nós vamos voltar para o mundo espiritual e vamos fazer o quê? Ora, nós vamos voltar para casa. Então, qual é a finalidade de voltarmos para casa? Simplesmente vamos voltar para casa e nós vamos apresentar a nós mesmos os frutos colhidos. Ô, gente, que frutos são esses? Os frutos no campo da inteligência, que é o lado intelectual. Os frutos na relação social entre nós. Então, nós vamos apresentar isso para nós, perante o céu, perante o inferno, que cada um tenha vivido, ou feito os outros viverem. Então, seremos mais felizes ou infelizes? Vai depender muito do que fazemos aqui. O que nos aguarda, com certeza, é a morte do corpo. Nós vamos ter esse momento, cada um de nós, não adianta, cada um de nós vamos ter isso. Chico Xavier deixou muitos exemplos. Só é cego aquele hoje que não quer ver mais, mas é simples. A conta fecha, estamos aqui por tempo determinado. Nós temos tarefas a resolvê-las aqui e depois temos que voltar e prestar conta a nós mesmos, perante as leis divinas e a nossa consciência. O mal que eu fiz ao meu irmão é meu.
O mal que você fez a seu irmão é seu. O bem que você fez a seu irmão e o bem que eu fiz também é meu. E não é seu, é meu. E o que é seu é seu. Mas nas leis de Deus nós precisamos aprender a sermos solidários. Porque ele criou os filhos dele para viverem juntos. E ele coloca aqui todos aqueles que ele quer. E nós tivemos essa oportunidade, ainda estamos tendo, e a matéria envelhecendo, e chegando à idade ou o momento certo, vamos partir. Pois, continuando, o estado espiritual é o estado normal do espírito. Por que é? Porque nós, se olharmos para nós, agora na matéria, nós só vamos ver a matéria. Nós olhamos ao espelho, agitamos o cabelo, ajeitamos uma gravata, uma roupa, tomamos um banho, e etc. Mas nós só vemos a matéria. Mas você se vê nessa matéria, mas não consegue enxergar você mesmo dentro dessa matéria. Você que está dentro dessa matéria é uma alma, enquanto está encarnado. Desencarnado, você é um espírito. E o seu estado normal é o espiritual, e não a matéria. Então, a matéria é temporal, tá? Ela é normal, tem prazo de validade. O espírito não tem prazo de validade. O espírito, ele é eterno. Então, ele vai ter que aprender, ele vai ter que saber se socializar, ele vai ter que respeitar as leis divinas, ele vai aprender tudo isso, com menos sofrimentos ou com mais sofrimentos. Aí, continuando na leitura, já que começamos assim, o estado corporal é apenas transitório e passageiro. Já falamos isso, né? Prazo de validade o corpo tem. Tá? É, acima de tudo, no estado espiritual que ele colhe os frutos do progresso realizado por seu trabalho na encarnação. Então, nós vamos ser recompensados? Vamos. Como? Nessa socialização, como já fora dito. Aqui, ó, nós estamos aqui sabendo que vamos morrer, mas nós não vamos morrer. Mas a matéria morre. A matéria veio da Terra. A matéria vem do alimento que a nossa mãe comeu e nós, com a permissão de Deus e essa sabedoria, essa inteligência dele, de tudo que ele sabe fazer, nós fomos sendo construídos dentro do ventre de nossa mãe, o corpo. E tudo é tirado da nossa memória, tudo é tirado do nosso estado espiritual para a construção do corpo. Então, tudo que é meu vai ser materializado e o corpo pode vir penalizado, porque eu penalizei o corpo, eu fiz sofrer os meus irmãos. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso. A minha inteligência pode ser algo sério. Eu posso ir na contramão das leis divinas e depois vir um bobinho da corte, feito aquelas crianças que vêm sem saber o porquê está, que não consegue nem se mexer direito, vive fora de órbita, né? Então, nós sabemos que são muitos os casos, não são poucos, e outros aleijões. Tudo obras má feita contra os seus irmãos, tá? Então, é acima de tudo que o estado espiritual, que ele colhe os frutos do progresso realizado por seu trabalho na encarnação. É também, então, que ele se prepara para novas lutas e toma resoluções que se esforçará para pôr em prática o seu retorno à humanidade. Ou seja, nós vamos voltar ao mundo de novo aqui. Nós ainda estamos aqui. Nós vamos morrer? Não. Nós não vamos morrer. Nós vamos simplesmente nos libertar. É simples assim. É evidente que tem muitos casos que o espírito sofre depois da morte do corpo. Ele entra em liberdade, mas não é livre como um pássaro fora de uma gaiola. Ele não é feliz, né? Mas ele volta ao seio, ao lar espiritual e, na prática, ele vai se esforçar para estudar o que foi, aonde ele errou, aonde ele acertou, o que ele poderia ter feito para acertar mais, o que ele pode fazer para estudar mais, agora se preparar melhor, para mergulhar de novo. Não é rápido, isso é de caso para caso. Então ele vai voltar. Nós vamos voltar com a inteligência boa, coisas que fizemos o bom uso, aprendemos com amor, porque o que nós aprendemos com paixão, a memória esquece, ela joga no lixo. Como assim? Nós aprendemos coisas a fazermos automática.
coisas simples, coisas que não têm sentimento. Aí isso não fica no espírito. Ele não estudou com gosto, com amor, aquela arte. Por exemplo, tem crianças que já vêm na arte da música muito avançadas. Tem outras que vêm na literatura muito avançadas hoje. Nós sabemos disso. Nós temos outras criaturas que não vêm, mas tem umas que vêm e elas ainda estão privadas de desenvolver mais esse lado intelectual. Alguma coisa acontece, alguma coisa está acontecendo. Então, no caminho da vida, nós estamos seguindo um roteiro que é divino, aonde Deus está nos acompanhando em todos os momentos. Armindo, se tu puder dar uma olhadinha no Face, dá uma olhadinha, não sei se eu estou com algum probleminha aqui, tá? Vital tá aí, obrigado, Vital. Então, peraí. Tá, se alguém vê aqui, porque eu estou tendo aqui só uma ligeira, eu não sei. Ah, estou vendo aqui o que foi. Desculpe aí, viu? Não. Desculpe, hein? Caiu a câmera, né? A câmera não foi? Exatamente. Então me desculpe aqui. Deixa eu ver se ela volta aqui. Agora, ok, obrigado. Então, como dizíamos, nós estamos aqui envelhecendo. Nós estamos sabendo que vamos morrer. Mas agora, com essa doutrina que Jesus nos deu há 2000 anos, nós não vamos morrer, nós só vamos desencarnar. Então, nós voltaremos para o nosso lar. O nosso lar é o mundo espiritual. E tudo que eu fiz, eu vou levar para lá. Tudo que você fez, você levará para lá. Nós não vamos levar nada materialmente. Isso nós já sabemos, né? Isso nós já sabemos de cor, não precisa nem ter religião, né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo. O mais ignorante é o mais esclarecido. Ninguém leva nada materialmente, não. Leva o que ele estudou, o que ele soube, o que ele aprendeu, e principalmente com amor. O que ele ajudou ao semelhante, ao próximo, ele leva. Isso vai ser muito bom para ele. Vai ser uma gratidão que ele vai ter na vida para o resto, se ele souber fazer essa caridade com seus irmãos. Porque é isso que ele vai levar para o mundo espiritual. Então, o que nos acontece? Estamos aqui, por exemplo, ele diz, o espírito progride igualmente na erradicidade. É verdade, no mundo espiritual se progride. Ah, então eu não vou vir não na próxima encarnação. Não é? Já que eu vivo na próxima encarnação, de novo. O que está acontecendo? Desculpe. Então, pronto. Então, nós estamos aqui por uma força divina, por ele estar nos ajudando a vencer a vida. Então, nós estamos crentes, com certeza, sabendo que Deus vai nos ajudar a vencer o nosso caminho. Nós não temos outros sentidos, a não ser que é assim que acontece. Que Deus nos criou para a felicidade, para a eternidade. Então, nós estamos todos no mesmo caminho com Jesus. Tá? Então, vamos observar aqui, só no finalzinho aqui, o estado corporal e o estado espiritual são para eles a fonte dos dois gêneros de progresso, solidário um ao outro. Ou seja, o mundo espiritual, o mundo encarnado e o mundo dos desencarnados é algo normal, natural. Tanto é para você quanto para mim. Então, o mundo espiritual e o mundo que estamos agora aqui, é necessário esses dois mundos, esses dois
campos que nós precisamos para a nossa evolução. O espírito que ainda está precisando de encarnações, ele volta para a erraticidade, porque é um espírito que ainda comete erros. Volta para cá, porque ele precisa do mundo material. Então, quem não precisa? Todos nós estamos precisando, né? Então, nós vamos aqui passar para a segunda parte. Desculpe aqui o transtorno, tá? Pois é. Vou tentar evitar isso na próxima vez. Ok. Bora, meu filho, ajuda, né? É assim. Ótimo, agora ele parou. Eu espero que agora a gente faça tudo junto. Bem, gente, é o seguinte. Nós estudamos essa parte aí que é céu e inferno. É só dar uma estudadinha mais sobre esse assunto, como estava aí o capítulo para vocês. E nós vamos continuar o nosso estudo agora, passando para a segunda etapa, que é o livro dos médios. E é exatamente esse aqui, deixa eu ver, é esse mesmo. Livro dos médios. No livro dos médios, nós temos aqui o número 31. Então, se alguém quiser ler. Eu posso ler. Obrigadão, Armindo. Para, no ensino do Espiritismo, proceder-se como se procederia com relação às ciências ordinárias, preciso fora passar revista a toda a série dos fenômenos que possam produzir-se, começando pelos mais simples, para chegar sucessivamente aos mais complexos. Ora, isso não é possível, porque possível não é fazer-se um curso de espiritismo experimental, como se faz um curso de física ou de química. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade, tendo-se quase sempre a certeza de poderem regular seus efeitos. No espiritismo, temos que lidar com inteligências que gozam de liberdade e que a cada instante nos provam não estar submetidas aos nossos caprichos. Cumpre, pois, observar, aguardar os resultados e colhê-los à passagem. Daí o declararmos abertamente que quem quer que blasone de os obter à vontade não pode deixar de ser ignorante ou impostor. Daí vem que o verdadeiro espiritismo jamais se dará em espetáculo, nem subirá ao tablado das feiras. Há mesmo qualquer coisa de lógico em supor-se que espíritos venham exibir-se e submeter-se a investigações como objetos de curiosidade. Portanto, pode suceder que os fenômenos não se deem quando mais desejados sejam, ou que se apresentem numa ordem muito diversa da que se quereria. Acrescentemos mais que, para serem obtidos, se faz a intervenção de pessoas dotadas de faculdades especiais e que estas faculdades variam ao infinito, de acordo com as aptidões dos indivíduos. Ora, sendo extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, isso constitui uma nova dificuldade, porquanto mister seria ter-se sempre à mão uma coleção completa de médiuns, o que absolutamente não é possível. O meio, aliás, muito simples, de se obviar a este inconveniente, consiste em se começar pela teoria. Aí todos os fenômenos são apreciados, explicados, de modo que o estudante venha conhecê-los, a lhes compreender a possibilidade, a saber em que condições podem produzir-se e quais os obstáculos que podem encontrar. Então, qualquer que seja a ordem em que se apresentem, nada terão que surpreenda. Este caminho ainda oferece outra vantagem: a de poupar uma imensidade de decepções àquele que queira operar por si mesmo. Precavido contra as dificuldades, ele saberá manter-se em guarda e evitar a conjuntura de adquirir a experiência à sua própria custa. Ser-nos-ia difícil dizer quantas as pessoas que, desde quando começamos a ocupar-nos com o espiritismo, vão vindo ter conosco e quantas delas vimos que se conservaram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais positivos e só posteriormente se convenceram, mediante uma explicação racional. Quantas outras que se predispuseram à convicção pelo raciocínio, quantas, enfim, que se persuadiram sem nada nunca terem visto, unicamente porque haviam compreendido. Falamos, pois, por experiência e, assim, também é por experiência que dizemos consistir o melhor método de ensino espírita em se dirigir,
aquele que ensina, antes a razão do que aos olhos. Esse é o método que seguimos em nossas lições e pelo qual somente temos que nos felicitar. Pois bem, gente. Ok, então vamos tentar aqui entrar nesse assunto. Porque quando nós falamos aqui no Livro dos Médiuns sobre esse assunto, nós somos espíritos e a matéria é algo sólido, ou pressupõe que seja sólido. Nós estamos avançando, diz que tem espaço. Pois bem, a ciência está avançando e assim está nos ajudando, nos explicando, nos instruindo. Então, quando nós passamos a entender que as pessoas querem estudar os espíritos, experimentando como se experimenta a matéria, é impossível, né? É impossível porque o espírito ele atravessa paredes. Ele atravessa, inclusive, a nós mesmos. Nós podemos passar por um espírito, nem sabemos que temos passado. Ele simplesmente, nós passamos, ele nos atravessou. Não é? E é muito sutil. E outro fato é que o espírito, ele desencarnado, ele não vai querer se submeter a experiências como se submete um pedaço de pau, um órgão, não é? Qualquer parte da matéria, ele não vai querer se submeter, porque ele é inteligente. Ele não vai querer se submeter aos nossos caprichos. Porque essa questão aqui é para nós, para crermos mais nos espíritos. Eu, no caso, não preciso, não. Mas para aqueles que quereriam estudar. Vem outro fato ainda mais agravante, é que as mediunidades, para se adquirir isso aí, os médiuns teriam que ser muito bons, eles teriam que ter muita evolução, muitos tipos de mediunidade. E as mediunidades, elas são infinitas. No campo espiritual, isso é algo que não tem fim, tá? Nós não vamos encontrar um fim aí na mediunidade. Então, o que é que é mais importante? Já que estamos estudando o espiritismo, nós não estamos precisando aqui de fazer experiência com os espíritos. Mas aqueles que ainda não acreditam no mundo espiritual, na sua eternidade, quando ele desencarnar ou quando ele morrer vai estar vivo, esses que assim estudam e que não entendem, estão mortos aqui no mundo espiritual. Para o mundo espiritual, melhor dizendo, desculpe. Eles estão mortos, nós estamos agora conhecendo o nosso verdadeiro lar, que é o mundo espiritual. Então, a nossa experiência já está nos ajudando a entender que o que nos aguarda é a vida e não a morte. Mas para muitos que querem estudar os espíritos, é impossível estudá-los. Porque estudar os espíritos, eles estão agora aqui comigo. Tem deles com você. Em todos os lugares eles estão. Pega ele para estudar. Tu não vai conseguir. Nem eu vou conseguir. Ninguém vai conseguir. Então, não tem como nós fazermos essa experiência aqui na Terra. Nós não temos. E mesmo teria que ser uma vastidão enorme de médios bons, de muitas qualidades, para fazer esse estudo. Não seria possível concentrar esses médios. Está na leitura, está no estudo. Mas ainda há os que queiram fazer assim. Então é muito simples entender a vida espiritual. Tem um raciocínio aqui mais lógico. Por exemplo, muitos se aproximaram de Hippolyte Léon Denis Rivail, não acreditando, como muitos aqui estão, não acreditando nas manifestações dos espíritos. Por exemplo, nas materializações, muitos duvidam que aquilo ali esteja um espírito, que aquilo ali está se materializou, é ilusão. Então, objetos que foram atirados, flores que foram colocadas, cheiros que foram trazidos, e eles não dá para acreditar nisso, porque a ciência não consegue fazer isso.
Eles não compreendem, ele não entende aquilo, lógico que ele não estuda, e se é um assunto muito profundo, é a vontade dos espíritos do outro lado, com a permissão de Deus nos dando, fica mais difícil. Mas quando nós levamos para o lado do estudo, de esclarecer, de orientar, na lógica, aí sim, esse último parágrafo, ele diz tudo, que esse método, melhor é esse método. Porque o que os olhos veem nem sempre é a verdade. Não é? Pode estar sendo enganado, e muita gente nos engana. Nós sabemos disso. Não é? Nós vemos na televisão, fake news. Então, o mais fácil é o raciocínio, o mais lógico. É o mais lógico. Por quê? Porque você para pensar. Eu paro para pensar. Eu começo a estudar. Ora, eu estou aqui. Eu sou algo muito importante. Eu sou algo muito precioso para Deus. Ou para mim. E eu vou morrer. Ora, não faz sentido. Por que eu vou ter que morrer? Aí ele estudando a doutrina, ele começa a, a garimpar essas folhas e começa a ver o ouro, o diamante. Ele começa a ver os valores. E a razão, a lógica, ele vai entendendo porque é uma pessoa que raciocina, é uma pessoa que estuda seriamente. Ele vai encontrar o sentido da vida, que nada mais é a eternidade. É óbvio que nós estamos numa escola, voltaremos para casa, daremos um tempo, tornaremos a escola. É assim que é. Agora está maravilhoso estudar, porque o que nós temos é muita informação. E nós somos os trabalhadores da última hora. Todos aqueles que vieram na época de Moisés e antes, os profetas, os que profetizaram Moisés. Não é? O faraó sabia que ele ia nascer. E nasceu, não entendeu, ele mesmo foi para o próprio Moisés foi para o berço do faraó. Né? Pois bem, vem depois, não é? Até chegar Jesus e de lá para cá, todos esses ensinamentos maravilhosos. É muito ensinamento, é muito trabalho, foram muitos sofrimentos, foram muitas vítimas, muitas criaturas que foram sacrificadas. Não é? Muitas. Para quê? Para nos dar hoje, através do avanço da ciência, que precisava avançar, porque essas ciências elas eram precisas virem antes do espiritismo, porque é a própria razão que vai fazer com que as pessoas entendam que Deus está no controle da vida nossa, que Deus é o Criador nosso, que Deus quer que estudemos e aprendemos, que Deus quer que vivamos como irmãos, respeitando-nos. E vamos ganhar com isso. Ganhar o quê? Se não fizermos o mal, ganhamos quando desencarnamos. Que naturalmente vai vir. Não é a morte, é para o corpo, como já falamos antes. Aí sim, o raciocínio vai nos levar à liberdade, com responsabilidade, com respeito, com humanidade, mas aquela humanidade com um amor se sobressaindo a ela, porque o verdadeiro amor ama todos os seus irmãos e não a um pouquinho, a 2, 3 da família, 4 ou 5 ou 6 ou 10. Não importa. Mas como todos aqui no planeta e depois quando desencarnados. Então nós estamos em experiências, né? Nós vamos voltar para casa, nós vamos retornar à escola. É assim, agora com mais e mais conhecimento e com mais responsabilidade, com mais nitidez, de acordo com o esforço que cada um fizer. É pelo raciocínio que nós vamos conseguir quantizar as informações que virão no nosso aprendizado. Porque é preciso que quantizemos. Nós estamos aqui por uma força maior. Deus nos deu a vida e Ele quer que aprendamos. Ponto final. Então nós não conseguimos
fazer do contrário, sem sairmos ileso. Pelo contrário, nos escravizamos, nos machucamos. Então, agora está o momento certo, maravilhoso. As ciências, todos esses que trouxeram esses conhecimentos, e nós agora estamos lá no topo do edifício. Nós estamos já prestes a desencarnar, sabendo que não vamos morrer. Então, é uma glória. Nós vamos ganhar muito. Nós estamos ganhando muito, na verdade. Nós estamos ganhando o salário da última hora. E quantos esses outros trabalharam pra caramba? Nós estamos agora e Deus está nos convidando para trabalharmos. Simplesmente. Trabalhe. O que resta a vocês agora é, já que vocês não estavam preguiçosos, vocês queriam trabalho, pois bem, aqui, ó, vamos na minha via. E quando chegar a hora do desencarne, nós estaremos soltos e felizes para aqueles que se aproximarem aos evangelhos de Jesus, aos evangelistas, e juntos na mesa com sua família estudarmos, principalmente praticarmos dentro dos nossos lares. O mais difícil é isso, viver dentro do lar, com pessoas. Elas são diferentes, mas são irmãs perante as leis divinas. São criaturas que estão ali naquele corpo precisando de exemplos, e nós devemos dá-los. É isso que Deus quer que aprendamos com Jesus, como ele nos ensinou, tá? Com muito amor. Então, o método melhor, o método mais lógico é o raciocínio. Porque a experiência com os espíritos, ninguém vai conseguir fazer. Ninguém vai conseguir fazer. Como no texto. Qualquer um que tentar se esforçar para encontrar um meio para blasfonar, né? Seria muito orgulho conseguir fazer isso com os espíritos. Inclusive, tem pessoas aqui, nós encarnadas, eu conheço umas, que elas fazem as cirurgias nos espíritos. Dizem elas, médios, que fazem cirurgia nos espíritos. É muita ignorância. Pelo amor de Deus. É muita. Só quem consegue fazer isso é o amor, é a transformação moral e intelectual. Poxa. Aí, um parafusinho que Deus fez, deslocou na cabeça, os espíritos vão... Por favor. Evangelho, evangelização. É ensinar esses espíritos com exemplos. Aí sim, a gente pode ajudá-los. Mas é com trabalho. E é com raciocínio. Então, tem muitas criaturas assim, achando que aqui estão fazendo um trabalho científico de operação nos espíritos. Por favor. Aqui na Terra, nós humanos, fazer cirurgia em espíritos, brincadeira. Que é isso? Quem somos nós? Olha, ele diz aí. Esses aí são pessoas impostoras. São embusteiros, mentirosos, ignorantes. Então, nós não vamos conseguir jamais pegar um espírito e fazer experiência nele. Eles não vão deixar. E nós não temos material para isso, porque estamos na matéria, gente. Não é? Agora, para nós que estamos encarnados, o raciocínio, e para eles também o raciocínio, porque muitos estão desencarnados achando que estão vivos no corpo. Aí tem que aproximar ele de um médium, ou conversar com ele e tentar explicar para ele. Ele vai perceber, vai fazer algumas práticas, a gente vai ajudar e ele termina entendendo que ele está morto, vivo. Por isso que tem um vereador que falou assim, que a ideia dele era agradecer, né, que todo naquele momento lá, entre os que estavam, ele disse, minha gente, eu quero aqui fazer uma homenagem a fulano que morreu, quando ele acordou estava morto. Faz sentido. Tem muitos que morrem e quando acorda está morto. Ou seja, ele estava vivo e antes morto no corpo. Volta, desencarna. Então nós vamos acordar no mundo espiritual. Então ele acordou e estava morto. Tinha morrido. Morreu o corpo. Só faltou ele entender isso.
Os outros riram dele, mas é exatamente isso que acontece. Muitos dormem ou, de repente, entre aspas, quando acorda, está morto. Aí ele vê o corpo morto e ele está vivo. E aí muitos riram dele, né? Pois bem, esse é o nosso estudo de hoje. Dessa parte, nós vamos para a terceira parte do livro dos Espíritos. Questões, aí é maravilhoso, né? Questões, quem não tem suas questões para fazer e terá suas dúvidas, é muito bom, maravilhoso. Então vamos lá. Questões dos Espíritos, aí nós vimos a 346, né? 346A, o Armindo leu a semana passada, e agora nós vamos para 347. Alguém quer ler? Fica à vontade. Eu posso ler. Obrigadão, Armindo. 347. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem então consciência plena da sua existência. A importância da morte é quase nenhuma. Frequentemente é, como já dissemos, uma prova para os pais. Uma prova para os pais. Porque quem está reencarnando, aí foi gerado, foi expulsado, né? O corpo, a própria matéria é quem gera a matéria, e no momento que está pronta, ela expulsa do ventre da mulher. Bota para fora, nasce. Aí o cara desencarnou, não é? O espírito. Ele nem sabe que ele estava reencarnado, ele sabe que estava vindo, mas num processo até ser expulso do ventre, ele vai perdendo a consciência. Ele não sabe que morreu, que desencarnou. Então, como é que isso acontece? É simples. Para o espírito, vai ser mais fácil o mundo espiritual, porque ele nem apreciou nada aqui, não é? Eu tenho meu filho agora de 14 anos, filho de Deus, como ele sabe. Vai fazer 14 anos. Ele não quer morrer nem tão cedo. Lógico, já entendeu. Mas esse aí, dias depois, então não tem como. Ele não tem entendimento que já estava preparado, que já era um bebê. Então ele vai voltar ao seu estado natural. Por isso que essas crianças que desencarnam assim, ou esses bebês e crianças, eles não vão para o umbral. Não fizeram nenhuma maldade. Faz sentido, né? Então, os espíritos recebem, vão orientar eles e depois eles vão continuar o seu trabalho de preparar-se para uma nova existência, uma nova encarnação. Porque todos nós precisamos, ok? Alguma dúvida nisso? Se tiver, por favor, ou queira acrescentar, sabe que aqui estamos abertos. Então é quase nenhuma para ele, né? Porque a morte para ele, a importância. Então vamos para 348. 348, se alguém não tiver nada. Posso ler, pode colocar. Obrigado, Armindo. Ela, por favor. Obrigado. 348. Sabe o espírito, previamente, que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Sabe algumas vezes. Mas se nessa circunstância reside o motivo de sua escolha, isso significa que está fugindo à prova. E aí? Olha, imagina, eu tô no mundo espiritual, aí eu não quero reencarnar, né? Mais ou menos isso. Aí eu tô sabendo que não vai vingar o corpo, né? Que a coisa não vai dar certo. Eu tô vindo tranquilo, porque eu sei que não vai dar certo. E aí, o que vai acontecer? É uma falha material, pode acontecer mesmo. Acontece, e com frequência. E ele, nessa ideia, aceita a reencarnação, chegou, preparou-se, e desencarna. Então, pelo que ele nos colocou como resposta, sabe algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo de sua escolha, isso significa que está fugindo à prova. Não é? Se ele
Se ele estiver fugindo, aí sabemos que isso também não vai ter muito. Ele vai ter que se preparar e vai ter que reencarnar de novo. Mas ele sabe que não vai vingar. Então, sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Sabe algumas vezes. Ele sabe. Olha, pode ser que teu corpo não vá vingar, viu, Valtesse? Pode ser. Mas, quer arriscar assim mesmo? Vai para o ventre de uma mulher que está com algum problema. Tá? É a matéria dessa mulher que vai formar, o corpo que vai formar é o corpo dele. Com a vontade dele e o Ministério da Encarnação é responsável pela encarnação. Aí ele vai, eu vou vir, eu sei que pode acontecer por algum motivo da matéria que tem um defeito da mulher, eu não vou ser bem gerado e eu vou desencarnar. Aí, beleza, tô dentro. Eu já tô contente porque eu sei que eu não vou vingar. Saio e morro. Ou seja, vivo. Desencarno. Aí sim ele diz, olha, se isso for assim, mas se nessa circunstância reside o motivo de sua escolha, isso significa que está fugindo à prova. Tá? Mas tem que vir. Porque aquele corpo é preparado para ele. E não vai vir nenhum outro. Nós já vimos a semana passada. Nenhum outro vai substituir. Ah, não, então já que ele não quer, eu vou. Não. É para Valtécio. Ou é para o Armindo? Para você. Tá bom, então, vem. Mas não vamos fugir, né? Porque as provas virão. Então, tudo bem. Se é assim nas leis divinas, eu venho, aconteço de continuar. E se não vai dar certo ou se vai dar certo, eu entrego a Deus. Faça a tua vontade, Deus Pai. Aí eu tenho coragem de vir para passar as provas. Que seja rapidinha. Ok? Ok, então algumas vezes sabemos. E outras não sabemos. Vamos para a próxima. Alguém tem alguma pergunta? Sabendo sempre que estamos aqui todos estudando, todos estamos necessitados desse conhecimento. É por isso que nós colocamos aqui as perguntas e respostas e lemos uma a uma para ajudar. Então, vamos para 349? Ok. Obrigado, Armindo. Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Aí onde está, né? Como Deus nos criou, e nós não temos dúvida que tudo que Deus criou está perfeito, não é? Nós vemos no mundo micro a bactéria, os vírus. É fantástico. É fantástico esse trabalho. Fantástico. Não é? Nós podemos desencarnar por conta de um vírus ou de uma bactéria que se prolifera rápido dentro do corpo, se multiplica rápido. E o vírus dentro da célula, né? O bicho é agressivo. Já a bactéria não. Vai no sangue, nós podemos tomar um antídoto, alguma coisa do tipo, para acabar com aquela bactéria. É menos sofrível do que matar a célula para destruir o vírus. Esse é o problema do coronavírus. Então, como é que fica? Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, ela suprime imediatamente por outra existência? Aí, lógico, parece assim, deu errado, então faz o seguinte, já que deu errado, já tem outro aqui preparado. Não era para tu, então agora tu tem que encarnar isso aqui, ó. Aproveita, reencarna. Não é assim. Porque tudo com Deus, na democracia, Deus é democrático. Meu filho, olha, precisa de estudar, precisa avaliar de novo. Não deu certo? Tá, beleza. Então, nem sempre é imediatamente. Podendo ser imediato. Vai depender sempre dos que estão dirigindo a encarnação. Como existe o Ministério da Encarnação, existem os especialistas nesse assunto.
e eles é quem vão decidir. Tá desencarnando, não deu certo, então a próxima é essa aqui, ó. Então, já é rápido. São raros os casos, não é? Para isso, nós vamos ver que quando Deus determina, porque é Deus que determina cada um de nós, que vamos nascer, incrível, né? É incrível, né? É incrível, mas é Deus que determina. É incrível. Né? Porque o próprio Espírito ele tem um pressentimento, nem sempre, mas ele pode ter um pressentimento que vai reencarnar. Mas é Deus que diz, ó, tá certo, tá na hora dele reencarnar. Nós já vimos em questões anteriores. Aí o cara desencarnou porque teve um problema. Vai reencarnar imediatamente só se houver do mundo superior. Tudo bem, ele desencarnou. Está preparado já para reencarnar imediatamente. Aí ele sabe por que está. A gerência dessa ordem, essa ordem aí, que vai determinar o reencarne imediatamente daquela criatura. Caso contrário, não tem a ordem anterior, o espírito volta ao seu estado normal, mais rápido, se restabelece, e ele vai estudar todo um novo procedimento de pesquisas, os pais, uma série de coisas. Quem queira conhecer um pouco mais sobre esse assunto, eu recomendo Memória de Suicida. Eu sempre viajo muito nesse livro. Que ensina muito, instrui muito, não é? Sobre o processo reencarnatório. Porque o corpo ele é um templo maravilhoso, ele é um templo e é constituído de coisas, né, de órgãos maravilhosos, como a língua, por exemplo. Eu penso e eu falo. Você escuta, olha os seus ouvidos. Que maravilha. Então, quando a gente lesa uma dessas criaturas, a gente pode vir sem conseguir ouvir e, consequentemente, não aprender a falar, por conta que não consegue ouvir. Incrível, né? Então, eu consigo falar o que eu penso e as inspirações que vêm dos espíritos. Então, as determinações é do mundo espiritual, não é daqui da matéria. Não é nossa aqui, materialmente dizendo. Vem do mundo espiritual. Nós estamos necessitados, sim, de encarnações, sim. E elas podem ser imediatas? Nem sempre. Vai depender muito dos que são responsáveis pelas reencarnações. Sabendo que até mesmo no mundo inferior, nas sombras, nas trevas, tem reencarnações que vêm diretamente de lá. Mas elas todas são acompanhadas pelos superiores, pelo Ministério da Encarnação. E cada país o tem. Esses que são laboriosos no assunto. Eles estão nos instruindo, porque não é uma regra. Desencarnou e reencarna. Não é? Como ele colocou aí mesmo, nem sempre imediatamente. É preciso... Nós já vimos, inclusive, em abortos, tem criaturas que são abortadas mais de uma vez, a mesma criatura, ela se preparou de novo para reencarnar, e a mãe vai lá, por influência do pai ou do marido, de familiares ou de amigos, ela tenta o aborto de novo, tem sucesso, e as criaturas voltam e voltam sentidas, sofridas, e elas não vão reencarnar imediatamente. Essas que não poderão. Essas aí fica mais complicado para elas. Mas vai acontecer casos mais raros, sempre determinado por ordem do nosso Pai. Com certeza. Então, aqui é um assunto que nos leva mesmo com grande prazer estudá-lo. Porque quando nós entendemos que o espírito ele pode desencarnar por uma falha material, pode acontecer? Pode. A forma não está bem. A mulher é a matéria que constitui a matéria, não é? Com tudo tirado
do psique do espírito, de tudo que ele já conquistou de bom e de ruim. Então, ele vai se agregar àquela matéria. Mas se a matéria não funciona bem, pode acontecer o desencarne dele. E ele reencarna imediatamente, aí a gente já tem resposta. Depende. Nem sempre é assim, mas pode ser. Mas são mais raros, nem sempre. Ok? Então não vamos dar determinação assim. Mas tem muitos exemplos. Tem muitos exemplos que podemos encontrar. Esses poucos que foram citados, nós vamos encontrar outros, até mesmo na codificação, nesses 5 livros, nos estudos que nós vamos fazer daqui para frente. Mas é relativo, né? Já que a pergunta é fácil, não é? Foi Hipólito Leão Denis Arrivail que fez, e o Espírito da Verdade respondeu. E está fácil o entendimento. Faz-se mister dar ao Espírito tempo para proceder à nova escolha. Ou seja, o Espírito precisa respirar, o Espírito precisa analisar-se. Ele tem... Não é assim, não é? Eu vou falar, tem uma frasinha, né? Não é na casa de mãe Joana, né? Feito caldo de cana. Bota aqui, já recebe embaixo de um caldozinho, não. Tudo tem muita necessidade do Espírito. Eu que vou encarnar, já estou aqui, mas se fosse eu, aí não deu certo, eu volto meio confuso, meio problemático, sei lá, faltando algumas coisas, o negócio não está certo, aí, ó, vai ter que reencarnar de novo, tá certo. Então dá uma estudada de novo, dá um tempinho aí. E que tempinho é esse? Esse tempinho é relativo. Pode ser de meses, semanas, anos e até mesmo séculos, tá? Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e nos guie. Se vocês não têm nenhuma pergunta, nós vamos para a conclusão dos nossos estudos da doutrina dos espíritos. Tá? Desculpe as falhas. A parte aqui que deu para o Face. Mas nós estamos aqui, vivos e estaremos vivos mesmo depois da morte do corpo. Então vamos orar, gente. Alguém quer fazer oração? Então vamos orar. Jesus, graças te damos por mais esse momento termos tido contigo, no aprendizado, com o conhecimento, buscando o entendimento nas palavras que estão grifadas nesses livros, nas perguntas e respostas, nesses parágrafos muito bem grifados, por espíritos muito bem orientados. Nós te damos graças pelos teus exemplos, Jesus, em nos ajudarmos a nos acalmarmos para que vivamos melhor esse momento tão precioso que estamos aqui vivendo. Até quando chegue a nossa liberdade. Nós te agradecemos, são conhecimentos que vão nos ajudar hoje, amanhã e sempre. Que o teu infinito amor, Jesus, esteja nos corações de todos. Leva de todas as nossas residências aqueles espíritos que queiram a perturbação. Leva para conhecer o nosso lar. Leva para conhecer esses estudos. Eles se conhecerem e serem amparados. Aos que estão perturbados, vivenciando o mal, de alguma forma eles sejam amparados, Jesus. Ilumina-os e os ajuda. São nossos irmãos, sedentos, necessitados de compreensão e carinho, de muita paciência e amor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja e guie. A todos que estamos aqui, a nossa diretora e sua